o exército venezuelano passa por cima dos cidadãos venezuelanos, mais cruel do que o Partido Comunista Chinês de 1989 na Praça da Paz Celestial, na cidade de Pequim. Eu, como brasileiro, eu quero pedir desculpas ao povo venezuelano. Eu tenho vergonha de um governo brasileiro ter apoiado politicamente e financeiramente um governo corrupto, um governo sanguinário, que ordena que um tanque de guerra passe por cima dos seus próprios cidadãos. Eu sinto vergonha, e eu vou usar a frase de um ex-presidente brasileiro que está preso em Curitiba, porque até hoje um bando de malucos ainda apoia a ditadura sangrenta de Nicolás Maduro. Eu quero dizer aqui que a oposição brasileira, ela tem que se importar com as reformas estruturais mais importantes do nosso país. Nós estávamos indo para o buraco. Quero agradecer aqui ao Exército Brasileiro, à Marinha Aeronáutica. Vocês foram os últimos obstáculos de um plano para acabar com o nosso país, assim como a esquerda venezuelana acabou com a Venezuela. Colocar os tanques nas ruas para passar por cima de pessoas inocentes. Eu quero dizer que isso não foi, nós não chegamos na situação por uma questão simples. Isso teve o forte apoio do governo de esquerda do Brasil, do governo do PT, que não só apoiou politicamente, como financiou com recursos dos brasileiros, dinheiro que saiu daqui da saúde, dinheiro que saiu daqui da educação, dinheiro que saiu daqui da infraestrutura, do saneamento que não ocorreu, dinheiro de corrupção que saiu do Brasil para manter uma ditadura ligada ao narcotráfico, uma ditadura corrupta. E com isso possivelmente provocaram a guerra civil. Daqui mais uma vez a reafirmação desse compromisso pela democracia, sobretudo na Venezuela. Parabéns, deputado. Com a palavra agora a deputada Érica Cocai, pela liderança do PT. Eu somo com as breves comunicações, presidente. Já está concedido o tempo somado para as breves comunicações. Muito obrigada. Na verdade, o Brasil sempre defendeu a livre determinação dos povos. Os povos têm que discutir seus próprios destinos. Essa concepção de um país ingerir sobre outro país e de repente, o Brasil está apoiando um presidente autodeclarado. Então, portanto, é preciso respeitar o povo venezuelano, nas suas opções e na sua determinação de ter eleito um presidente para aquele país. Mas venho aqui para dizer por que estes não falam do que está acontecendo no Brasil? Por que não falam disso? Por que não dizem que foi vendida uma reforma trabalhista que iria gerar emprego? Essa reforma está há mais de um ano vigente neste país e ali se aumentou o desemprego, e eles tendem a dizer que a culpa é do governo ou dos governos do PT. Mas o povo brasileiro sabe que o PT foi vítima de um golpe das eleições de 2014, que foram fraudadas há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos que o PT é oposição ao governo que ali está, que é fruto de uma ruptura democrática, o governo Temer. E alguns achavam que a ruptura democrática, ela ficava ensimesmada. Não, ela vai esgaçando o tecido da democracia, e a democracia é chão básico para os direitos, da mesma forma que os direitos carregam a democracia para as esquinas, para as dobras, para um Brasil invisibilizado, para um Brasil esquecido, e fazem da democracia uma democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade. A relação dos direitos com a democracia é umbilical, e o que nós estamos vendo é um rasgar o tecido democrático. Quem de nós iria imaginar que um presidente da República determinasse a retirada de uma propaganda do Banco do Brasil, simplesmente porque o Banco do Brasil, porque ali aparece a nossa diversidade, a nossa juventude negra, e ali o outro não pode existir. O outro só existe para este governo se tiver o seu pensamento, se tiver a sua igreja, se tiver a sua forma de ser, se tiver a sua família. Ou seja, é anular a lógica democrática, e eu diria anular uma humanidade
que se reconhece na alteridade, que se reconhece na diversidade. Como é possível nós termos um presidente que ingere desta forma numa instituição que disputa mercado, e é uma disputa reída. Da mesma forma como é possível imaginar que o presidente do banco vai em uma palestra e divulga que o banco estaria melhor se estivesse na iniciativa privada, e que tenta mitigar esse problema colocando concorrentes do Banco do Brasil no conselho de administração, e diz: minhas pernas estão pesadas, é como se nós não pudéssemos disputar, porque o banco é um banco público, porque o banco não pode demitir quem queira, porque não pode fechar as agências que queira fechar. Ou seja, como é que alguém que está numa instituição pública, que é patrimônio do povo brasileiro, o banco, moço, não é de Jair Bolsonaro, o banco é do Brasil, do povo brasileiro. Para que o meu pronunciamento aqui, que dei como lido, seja divulgado na Voz do Brasil, nos canais dessa casa. Determino, portanto, que seja divulgado na Voz do Brasil o pronunciamento do deputado Alexandre Padilha. Excelência dispõe de 5 minutos, deputado. Querido presidente Hildo Rocha, há 30 anos atrás, exatamente em maio de 1989, um chinês desconhecido, na Praça da Paz Celestial, em Pequim, num movimento contra o Partido Comunista Chinês, estendeu os braços, ficou parado entre uma fila de tanques de guerra e conseguiu segurar aquela fila de tanques de guerra. A gente não sabe o paradeiro desse jovem. Provavelmente ele morreu, assim como milhares de estudantes chineses. E hoje, na cidade de Caracas, um carro-tanque, parecia um anfíbio, liderado e ordenado pelo presidente Maduro, passa por cima da multidão. O exército venezuelano passa por cima dos cidadãos venezuelanos, mais cruel do que o Partido Comunista Chinês de 1989 na Praça da Paz Celestial, na cidade de Pequim. Eu, como brasileiro, eu quero pedir desculpas ao povo venezuelano. Eu tenho vergonha de um governo brasileiro ter apoiado politicamente e financeiramente um governo corrupto, um governo sanguinário, que ordena que um tanque de guerra passe por cima dos seus próprios cidadãos. Eu sinto vergonha, e eu vou usar a frase de um ex-presidente brasileiro que está preso em Curitiba, porque até hoje um bando de malucos ainda apoia a ditadura sangrenta de Nicolás Maduro. Eu quero dizer aqui que a oposição brasileira, ela tem que se importar com as reformas estruturais mais importantes do nosso país. Nós estávamos indo para o buraco. Quero agradecer aqui ao Exército Brasileiro, à Marinha Aeronáutica. Vocês foram os últimos obstáculos de um plano para acabar com o nosso país, assim como a esquerda venezuelana acabou com a Venezuela. Graças a Deus vocês resistiram, e para aqueles brasileiros que ainda não entenderam que as Forças Armadas de qualquer país desenvolvido garante a democracia e o equilíbrio. Quero aqui ressaltar que essas reformas estruturais passam nesse momento pela aprovação imediata da reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai trazer um equilíbrio fiscal, vai trazer um equilíbrio e possibilidade de infraestrutura, segurança, saúde para o mais simples brasileiro. Eu vou dar um exemplo aqui que eu escutei de um professor no Rio de Janeiro, e ele falou: Luiz Lima, quando eu sobrevoo a cidade do Rio de Janeiro de avião e eu olho para baixo, eu vejo muitas favelas, vejo moradia simples e vejo prédios. Quase 100% de tudo que a gente vê foi praticamente comprado à vista. Quando a gente sobrevoa a cidade de Nova York, 90% do que você vê foi comprado financiado. Se você não tem abertura de mercado, se você não tem juros baixos, se você não tem credibilidade, se você não tem instituições fortes que garante e estimula o bom pagador, você jamais vai ter um país equilibrado. Vou contar outra aqui, que eu ouvi na televisão. Nelson Motta, na época do Manhattan Connection, que tinha uma dobradinha com Paulo Francis,
Paulo Francis chegou para o Nelson Motta assim que ele se mudou para Nova York, e o Nelson Motta, aquela tradição de esquerda, falou assim para o Nelson Motta: Nelson Motta, você vai perder as suas últimas convicções. E não deu outra. Você, quando mora num país liberal, competitivo, que você garante liberdade e competitividade para o seu povo, você estimula o emprego, você estimula o consumo e você estimula a liberdade. Agora eu vou contar uma terceira para ficar muito mais fácil para quem está me vendo e para quem está me ouvindo. Eu vi uma charge no jornal, essa é para a reforma da Previdência, para vocês entenderem bem. 2 mendigos debaixo de uma ponte. Um vira para o outro e pergunta o seguinte: você é a favor da aprovação da reforma? O outro responde: claro que não. Eles querem tirar os nossos direitos e as nossas conquistas sociais. E eles estão morando debaixo da ponte. Então fica aqui uma grande reflexão para todos nós. Ficamos pulando aí, muitos anos com o pezinho esquerdo. Deixa pular um pouquinho com o pezinho direito, que a gente vai fazer diferente e a gente vai consertar esse país. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Luiz. Que seja incluído no programa Voz do Brasil. Obrigado. Assim será, deputado Mauro Nassif, do nosso belo estado de Rondônia, do PSB. Dou a palavra agora ao deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo. Boa tarde, muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Em que pese hoje ser uma véspera feriado e nós não temos uma sessão com votações, mas eu não posso deixar de manifestar sobre o que está acontecendo nesse momento com os nossos irmãos vizinhos na Venezuela. Um dia trágico, mais um dia que denota uma ditadura, uma narcoditadura, fazendo valer da sua força física para oprimir o povo da Venezuela. Não obstante as dificuldades, falta de comida, falta de bens básicos, falta de liberdade, colocar os tanques nas ruas para passar por cima de pessoas inocentes. Eu quero dizer que isso não foi, nós não chegamos na situação por uma questão simples. Isso teve o forte apoio do governo de esquerda do Brasil, do governo do PT, que não só apoiou politicamente, como financiou com recursos dos brasileiros, dinheiro que saiu daqui da saúde, dinheiro que saiu daqui da educação, dinheiro que saiu daqui da infraestrutura, do saneamento que não ocorreu, dinheiro de corrupção que saiu do Brasil para manter uma ditadura ligada ao narcotráfico, uma ditadura corrupta que na verdade ofende a todos que defendem os direitos humanos. O que eu peço no dia de hoje é que a gente possa finalizar esse dia na Venezuela, que as vítimas sejam as menores possíveis e que o mundo possa apoiar politicamente para que essa ditadura se termine com a maior velocidade possível. Todo o apoio ao governo brasileiro para que façam pressões diplomáticas, para que os países do primeiro mundo também nos ajudem, para que possa cessar esse quadro trágico de violência, de fome e de falta de liberdade na Venezuela. E mais do que isso, que todos lá que apoiaram essa ditadura e aqui também sejam punidos exemplarmente. Não é possível que a ONU não se manifeste, não é possível que a OEA não seja mais dura em relação a todos que na verdade chancelam um governo como o de Maduro. Senhor presidente, acho que não é possível nós nos calarmos nesse momento, em que pese, volto a dizer, não temos uma sessão com mais quórum como no dia de hoje, mas vamos torcer para que o povo venezuelano encontre paz e que o ditador Maduro pague por seus crimes e que pague por, na minha opinião, crimes contra a humanidade. Muito obrigado, senhor presidente. Todos nós nos solidarizamos e nos preocupamos com a situação